Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa, né? Na última aula, nós vimos alguns problemas que já estavam acontecendo na França, né? Na época. A falta de comida, a falta de alimentação, né? O poder autoritário do rei, os privilégios aos ricos. Então, isso estava criando uma insatisfação no povo, não é? E aí vai dar o estopim para o processo revolucionário, conhecido como Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um processo complexo que durou cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Os principais momentos da Revolução Francesa foram a reação aristocrática, a Assembleia Nacional Constituinte, a monarquia constitucional, a Convenção Nacional e o Diretório. Nós vamos ver hoje os dois primeiros. Então, a reação aristocrática, né, que aconteceu de 1788 a 1789. Diante da crise, né, que a gente já falou, o rei convocou uma assembleia, a Assembleia dos Notáveis. Só que a Assembleia dos Notáveis só continha membros do primeiro e do segundo estado, ou seja, do clero e da nobreza, né? E aí o que acontece? Com os privilégios ameaçados, porque o rei pediu uma colaboração aí desses dois estados, a nobreza e o clero pressionaram o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais é a Assembleia com os três estados, que havia 175 anos que não tinha sido convocada ainda. Então, eles convocaram, né, para tentar obrigar o terceiro estado a assumir sozinho os impostos nesse período de crise. Bom, como nessa Assembleia cada estado tinha um voto, ou seja, o clero tinha um voto, os nobres tinham um voto e o povo tinha um voto. O clero e a nobreza se juntaram e forçaram o terceiro estado a pagar os impostos, porque eles só tinham direito a um voto, apesar, né, de ser a grande maioria de pessoas na França, o terceiro estado perdeu a disputa, pois só tinha um voto, né? E isso criou grandes problemas para o regime absolutista que nós vamos ver agora aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu? Os deputados do terceiro estado, né, que eram maioria, eles queriam mudar a eleição de contagem de votos por estado para contagem por pessoa, contagem individual, porque aí eles poderiam ganhar a eleição. Só que essa reunião aconteceu no Palácio de Versalhes, mas a nobreza e o clero não queria isso e o rei foi e acabou paralisando os trabalhos. Mas aí com a insatisfação, proclamou-se a Assembleia Nacional Constituinte para mudar a Constituição e limitar o poder do rei. Insatisfeitos com a situação, os deputados fizeram esse pedido aí, criar essa Assembleia. O rei mandou dissolver a Assembleia, acabar com a Assembleia, né? Aí os revolucionários tomaram as ruas, exigindo liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a pressão aumentou, os conflitos aumentaram e os revolucionários foram e invadiram a Bastilha, que era uma prisão onde o rei mostrava todo o seu poder. Todo mundo que o rei era contra, ele mandava prender nessa Bastilha. Não importa o que a pessoa fizesse. Se o rei não gostasse dela, mandava prender, né? Era uma, uma amostra do poder autoritário do rei. Então, eles foram lá, tomaram a Bastilha e soltaram os prisioneiros políticos, né? Libertaram todos os prisioneiros. O rei se viu numa situação delicada e acabou aceitando as novas medidas aí para fazer essa mudança na eleição, nas eleições, quando fosse decidir alguma coisa. Então, em 1789, o regime feudal e os privilégios do primeiro e do segundo estado chegaram ao fim e foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a partir desse momento, as pessoas que viviam na França deixaram de ser súditos para serem cidadãos. É uma grande diferença, né? Passaram a ter direitos. Todo cidadão tem direito igual, seja ele da nobreza ou do terceiro estado, né, que era o povo. Então, e em 1790 foi aprovada a Constituição Civil do Clero, né, que no caso confiscou as terras da igreja de volta para o governo francês e subordinou os sacerdotes ao Estado francês. Muitos sacerdotes fugiram da França por causa disso, tentaram levar suas riquezas escondidas, né? E
começou aí também a outros estados se organizarem para tentar impedir essa Revolução Francesa, certo? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Fiquem em casa e sejam felizes.